O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a uma só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim,
e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, a nossa liturgia, ela quer trazer para nós, nos reforçar o valor dos mandamentos, o valor da lei de Deus para a nossa vida. Não de uma maneira pesada, mas ela quer nos mostrar que as leis de Deus são apenas sinais que Ele nos dá de ajuda para que possamos escolher bem. E é justamente isso que Ele nos coloca na primeira leitura, quando Ele apresenta que nós temos diante de nós dois caminhos. Um caminho que nos leva à felicidade. E nós sabemos, é o caminho de Deus, é o caminho daquele que teme ao Senhor, não um temor de medo, mas que teme porque o respeita e porque o ama. É o caminho do céu. Mas existe também um outro caminho, que é um caminho de morte, que leva o homem à ruína. É o caminho daquele que escolhe a si mesmo, aquele que volta o seu olhar para as suas ambições, e esse vai à ruína. É importante nós percebermos que quando nós caímos, nós não caímos sozinhos. Quando nós escolhemos a estrada do egoísmo, isso gera consequências. Primeiro para nós, é claro, mas também geram consequências para toda a nação da qual nós fazemos parte. Quando nós olhamos para o mundo, nós enxergamos claramente sinais de coisas que não são da vontade de Deus. As guerras, as divisões, as perseguições, os assassinatos, tudo consequência daqueles que não escolherão a Deus. Quando nós escolhemos a Deus, tudo se transforma de dentro para fora. A primeira transformação acontece no nosso interior. E é justamente isso que no Evangelho, um Evangelho um pouco longo, no dia de hoje, com muitos significados, mas que Jesus, Ele quer apontar a nós que o cumprimento da lei pela lei de nada serve. E Ele diz muito claro, primeiro que Ele não vem para abolir a lei. Jesus, Ele não quer dar mau exemplo, mas pelo contrário, Ele quer que todos entendam que nele se cumprem todas as coisas. Não é que Jesus ele vem para seguir passo a passo aquilo que a lei de Moisés apontava, mas Jesus ele é o cumprimento. É nele que todas as leis, é a Ele que todas as leis nos conduzem. O cumprimento externo não nos garante a salvação. E é por isso que Jesus ele fala, vocês não devem ser como os fariseus. Porque os fariseus,
eles cumpriam, assim como os doutores da lei, passo a passo aquilo que a lei externamente dizia. Mas Jesus ele foi claro. Ele disse: se vocês seguirem as leis, como os fariseus e como os doutores da lei, vocês não alcançarão o reino dos céus. Isso é muito forte. Se nós seguirmos as leis como os doutores da lei ou como os fariseus, nós não vamos alcançar o reino dos céus. Porque existia uma super preocupação com aquilo que era exterior, e o interior permanecia na mesma forma. Não eram capazes de ir além. E Jesus, nesse evangelho, ele vai dando para nós alguns exemplos de como nós também podemos superar a lei pela lei. E o primeiro exemplo que Jesus nos dá nesse evangelho é sobre as relações fraternas. A lei de Moisés, ela dizia: não matarás. Mas bem, quem de nós já matou alguém? Parece um tanto fácil, não matarás. Mas Jesus diz que isso não é suficiente, não matar. Mas que para viver na essência esse mandamento de Deus, é importante nós combatermos tudo aquilo que pode destruir a imagem do meu irmão. Então ele aponta os maus costumes da crítica, da não aceitação, da intolerância. Ele vai muito além. Este não matar significa lutar para que o outro tenha vida e para que o outro tenha vida plena. Vocês entendem como Jesus ele vai muito além daquilo que é proposto? O segundo ponto que Jesus ele apresenta para nós nesse evangelho e nos ensina a superação é porque a lei diz: não deve se adulterar. Diz não ao adultério. E Jesus ele vai na essência. Ele coloca: o adultério não é simplesmente o homem sair com uma outra mulher. Mas o adultério também acontece no nosso coração. Então ele quer dizer que não é simplesmente no nosso exterior o não fazer aquele ato. Mas para viver a vontade de Deus, nós precisamos estar puros de coração, na nossa intimidade com Deus. E ele é radical porque ele diz: se o seu olho te leva a pecar, arranque-o. Agora, é claro que ele não está falando deste olho, senão não estávamos perdidos, não? Mas ele pega o olho como um símbolo pelo qual entram em nós os desejos. É através do nosso olhar que surgem, que se despertam em nós o desejo de possuir as coisas, de ter as coisas. E quando Jesus ele fala sobre o adultério, ele diz: não é somente não adulterar no exterior, mas no nosso interior. Ir até a raiz, cortar o mal pela raiz, significa entrar dentro de nós, aonde tudo é fomentado, e nos dar a oportunidade de sermos purificados, de termos esse novo coração. O terceiro ponto que ele aponta é sobre o divórcio. A lei de Moisés permitia que o homem devolvesse a mulher. Mas Jesus ele é claro: não é vontade de Deus o divórcio. Não é vontade de Deus o divórcio. Por isso que é necessária uma preparação, é necessário um namoro santo, é necessário buscar entender e compreender isso como uma vontade de Deus e não como uma simples escolha. Não ao adultério, não ao divórcio. E o último ponto que Jesus
ele aponta para nós nesse evangelho é sobre o julgamento, os juramentos. A lei, ela dizia assim, que todo aquele que jurasse alguma coisa diante de Deus, que fizesse algum juramento, esse deveria cumprir. Mas Jesus diz que não é assim, que não devem haver os juramentos, nem pelo céu, nem pela terra, que nós não devemos jurar por nada. Isso que é interessante, porque ele diz, se existe o juramento, nós partimos do seguinte raciocínio, que existe a desconfiança. Se eu preciso jurar para o outro que eu não vou fazer, é porque o outro desconfia de mim. É porque eu não sou seguro daquilo que estou fazendo. Jesus diz, para os filhos de Deus, basta o sim e o não. Basta que o sim seja sim e que o nosso não seja não. E dessa forma, ao longo desse evangelho, ele vai nos formando e nos fazendo entender que nós precisamos ir além das letras da palavra, da lei, mas vivê-las de maneira radical, viver a essência. E ele conclui na segunda leitura, falando da sabedoria. A verdadeira sabedoria que nos vem só de Deus. E é essa sabedoria que faz eu entender que essas leis e os mandamentos são sinais do amor de Deus. Mas que o maior sinal ele já deu, quando deu a sua vida por cada um de nós. Existem muitas sabedorias, e sobretudo neste período em que Paulo fala, existiam as filosofias, hoje também existem, mas eram muito fortes as filosofias. E alguns olhavam o cristianismo somente como uma ideologia. E Paulo vem dizer, não, não é uma sabedoria humana, mas é a sabedoria de Deus. De um Deus que veio ao nosso encontro, que caminha conosco e que nos dá a graça da salvação. Meus irmãos, está nas nossas mãos. Somos livres para escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Deus nos dá essa liberdade. E essa escolha não é uma vez na vida. Essa é uma escolha que nós fazemos todos os dias, situação após situação. Por isso, é sempre importante parar, silenciar, se rever e recomeçar. Recomeçar sempre, na certeza que Deus preparou para nós um lugar no céu. Existe um plano de Deus. Se nós formos dóceis, nós vamos seguir. Para as crianças entenderem, fica fácil. Imaginem o trânsito. Existem as placas, nós temos o farol, são muitas sinalizações. Esses sinais não impedem de que aconteçam os acidentes. São sinais que favorecem a vida e que nos ajudam a fazer o melhor. Mas são só sinais. Agora, os acidentes, eles acontecem. Por quê? Pela nossa imprudência de não perceber os sinais. Assim também acontece no nosso caminho com Deus. Ele nos dá muitos sinais, mas infelizmente, pela nossa imprudência, nós cometemos acidentes, cometemos erros. Recorramos hoje à misericórdia de Deus e peçamos essa graça. Senhor, ajuda-nos que o nosso sim
seja sim. E ajuda-nos que o nosso não às ocasiões de pecado, ao erro, seja não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de